Vamos falar de algumas cidades fantasmas? Vamos falar de uma, Pripyat. Tem a de Chernobyl, uma cidadezinha logo abaixo também, mas vamos focar em Pripyat. Pripyat, como eu disse, é uma cidade pulsante com quase 50 mil habitantes. Tinha biblioteca, Palácio da Cultura, centro esportivo, piscinas, edifícios residenciais, hotéis. Uma cidade bem interessante para se viver. E no dia 27 de abril, um dia depois, o exército chegou falando: vocês vão ser evacuados às 2 horas. Peguem o que puder e subam nos ônibus. Chegaram 1000 ônibus que esvaziaram a cidade em 3 horas. Em 3 horas, 43 mil pessoas foram levadas. Quem não queria ir não foi, mas morreu. Morreu alguns dias depois, estava morto lá. Só que os militares falaram que eles iam voltar depois. Balela, né? Mentira, não voltaram até hoje. E a cidade então tornou-se uma cidade fantasma, que está até hoje como se estivesse no dia 27 de abril de 1986. As escolas estão com livros, a piscina, tá tudo lá como se tivesse parado no tempo a cidade. E 30 anos depois a natureza está agindo. As árvores já estão com metros e metros de altura, vai apodrecendo o concreto, não vai dar manutenção, vai corroendo o ferro, então vai desabar, aquela coisa já desaba tudo. E eu vou mostrar um videozinho aqui de 1 minutinho e pouquinho, tem uma barra se você quiser passar pra frente, de como era o local antes e depois. Ou seja, você vai ver um prédio que funcionava com as pessoas andando antes da evacuação e depois. E depois eu vou mostrar algumas fotos que o drone fez, umas fotos mais atuais. Vamos lá então?
Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3, que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat. Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações, e isso é muito verdade. A URSS precisava conter esse vazamento de radiação. Então o que eles fizeram? Contrataram aí centenas de milhares de pessoas, conhecidas como liquidadores, e esses rapaziada aí deu literalmente a sua vida para construir ao longo de 200 dias uma estrutura em cima aí do reator que explodiu de concreto para conter o vazamento de radiação. E essa estrutura ficou conhecida como sarcófago. Inicialmente, esse sarcófago aí, as pessoas calcularam que ele ia durar de 20 a 30 anos. Mas inspeções feitas nele mostraram que ele não ia durar tanto assim. E precisaram ser feitos ali alguns remendos, entre aspas, sabe? Em 99, em 2000, 2001, 2005. Então um novo sarcófago precisava ser construído. Porque se você levar o prazo máximo de 30 anos, 86, 96, 2006, 2016... a partir desse ano, aquele sarcófago poderia correr o risco de acontecer alguma coisa e a radiação voltar a escapar. Então, em 2010, 22 países se uniram e falaram, ó, vamos doar dinheiro cada um pouquinho, porque se a Ucrânia está quebrada, não tem dinheiro, ela não vai conseguir fazer, mas vai sobrar pra gente a radiação, vai sobre nosso país, sobre nossos cidadãos. Então, esses 22 países arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares e em 2012 iniciou-se a construção do novo sarcófago, uma estrutura sensacional, que é mais pesada, tem mais ferro do que 3 vezes a Torre Eiffel. E construir esse domo aí não foi tarefa fácil, devido aos altos níveis de radiação nos arredores aí do reator número 4, né, que foi o que explodiu. Assim sendo, para que os trabalhadores pudessem passar longos períodos de tempo construindo aí o sarcófago, ele teve que ser montado a centenas de metros de distância e depois foi lentamente movido durante 4 dias para o seu destino final através de trilhos. Antes desse processo, dezenas de milhares de toneladas de solo radioativo foram removidos da área de construção e substituídos por terra limpa. Grande parte da maquinaria e equipamento de engenharia usado foram projetados e construídos a partir do zero, incluindo investimentos especiais assombrados e um enorme sistema de guindastes. Olha que louco, então máquinas tiveram que ser criadas do zero para poder levar e construir esse super domo aí que você viu aí nesse vídeo. Como que ele foi feito? Você viu que foram feitos 2 arcos e depois foram unidos. Muito interessante o negócio aí. Bem, depois de tanto tempo de construção, né, finalmente chegou o dia de levar essa estrutura ali. E esse dia foi dia 29 de novembro. Foi uma cerimônia toda pomposa, contou com o presidente da Ucrânia, trabalhadores, engenheiros, o pessoal aí responsável por esse grande feito da engenharia. Esse novo sarcófago, assombrados, a duração dele estimada é de 100 anos. Ou seja, tem uma longa vida útil. E ele é grande. Ele tem 108 metros de altura e 162 metros de comprimento e pesa 25 mil toneladas. Vão ser mais de 36 mil quando estiver totalmente equipado, o que deve acontecer em 2017. Essa estrutura aí, né, como eu já disse, tem aí duração de pelo menos 100 anos e vai permitir confinar o material radioativo, proteger os trabalhadores do local e isolar o sarcófago já existente contra fatores climáticos.